Salve, salve rapaziada, Luca aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre medo. Afinal, o que é medo? Existem apenas dois tipos de medos que eu quero que vocês percebam. No caso, essa é a minha visão, né? Tem o medo psicológico, que você cria na sua cabeça, e tem o medo por instinto. Mas por que você sente medo? Bom, a maior parte das vezes você sente medo por não saber o resultado final, ou por você saber o resultado final. Exemplo, você tem medo de altura. Quando eu era pequeno, minha mãe tinha muito medo de altura, eu lembrava dela. Tinha bastante medo de altura, ela falava pra mim. E minha convivência com ela tinha medo de barata. E esse medo de barata pegou em mim quando eu era criança. Ficou por bastante tempo, eu corria de barata por causa dela. Só que teve um dia que eu fui lá e dei uma chinelada na barata e ela morreu. E eu falei, bom, nada demais. Depois disso, fiz de novo e eu percebi, depois de um tempo, que esse medo não era meu. Foi um medo dela com a convivência que eu peguei. Basicamente foi isso. Esse é um tipo de medo, entende? E o outro tipo de medo é por instinto. É quando o seu corpo reage automaticamente quando está em um lugar que você sabe que você vai acontecer algo ruim. Exemplo, você está nadando e seu oxigênio está acabando. Você pensa em descer mais na piscina ou no mar onde você está nadando. Só que por instinto, você começa a ter aquela sensação, seu coração começa a acelerar e você sai dali. Porque você sabe que pode acontecer alguma coisa ruim. Ou você desmaiar, passar mal ou até falecer em alguns casos. Tá muito calor aqui em São Paulo, 33 graus fez hoje. Caramba, que calor. E eu aqui gravando um vídeo sobre medo, né? Bom, primeiramente, como vamos retirar esse medo da sua cabeça? Para ficar bem fácil aqui. Você vai ter que se expondo aos medos gradativamente. Vou dar um exemplo meu, no caso. Eu já passei por traumas em relação com as mulheres. O pequeno Lucas, gordo, que sofria bullying, literalmente conversava com mulheres, né? E eu era aquele menino que as pessoas chamam na escola de sazon. Não sei se vocês sabem disso, você deve saber essa gíria. Que é a pessoa que literalmente conversa com a menina em direcionamento, que faz uma conexão com a pessoa que quer o número da menina, eu quero conversar com ela. E era isso que acontecia comigo. Teve um dia que eu fui no zoológico, lembro isso muito tempo, estavam todos os meninos que faziam isso, e aí eu cheguei lá e comecei a conversar com um grupo de meninas. Eram umas 5 meninas, ou eram 6 meninas. E eu comecei a conversar com elas. Eu lembro que eu tinha um celular, meu pai achou na época um celular com uma câmera bem avantajada, que era um Nokia, ele tinha como se fosse uma câmera fotográfica atrás. Cheguei, tinha umas 6 meninas, e aí elas começaram a conversar comigo, gostou de mim, e eu cheguei lá, comecei a conversar com elas por quê? Comecei a conversar com elas para fazer uma conexão, porque um menino que era da escola queria ficar com uma dessas meninas. E aí eu cheguei lá, tal, pá, comecei a conversar, e foi bem tranquilo. Porém, antes, uns anos atrás, aconteceu o quê? Eu, literalmente, na escola, uma menina que não sabia que eu existia, no intervalo, eu tive a brilhante ideia de me declarar para ela, lá no palco, né? Aconteceu, eu fiz isso, eu tomei um tapa na cara de mão aberta, meu rosto ficou todo vermelho. E aí eu fui pro banheiro tal, e depois eu perdoei ela, só que foi muito pesado pra mim, entendeu? Aquilo ali ficou na minha cabeça. E a questão foi a seguinte: depois eu fiquei com receio disso, psicológico, porque criança, quando vai estar se relacionando com menina e começa a ter esses traumas assim, comecei a sair gradativamente. Fui percebendo isso depois. Comecei a conversar, depois eu não consegui olhar olho no olho, depois comecei a conversar olho no olho, depois falando de coisas mais tranquilas, sabe? Além de trabalho, de coisas de estudar, que isso daí são coisas chatas. Você não deve falar isso com alguma pessoa se você quiser fazer uma conexão com ela. Então pensa, você trabalha todo dia como desenvolvedor de software, você trabalha como analista de sistemas, estudou ali 4, 5 anos para vir alguém comentar sobre o seu trabalho. Ou a mulher é recepcionista, você vai perguntar para ela, como foi o trabalho? Você gosta de estudar o quê? As pessoas não gostam disso, são coisas chatas. Com o tempo isso foi melhorando minha comunicação. E eu perdi esse medo. Entende? Mas o que tá impedindo você é você achando também que as outras pessoas se importam com você, cara. Eu criei esse canal aqui com o intuito de melhorar minha comunicação
para eu evoluir bastante daqui a algum tempo. E medo, eu nunca tive medo de fazer isso. Desde que minha mãe faleceu, eu era filho único no caso. Você, se já perdeu algum parente querido, caramba, tá muito calor. Já perdeu uma mãe, um pai, um tio. Quando você tem uma pessoa só que te ama e você ama essa pessoa e você perde essa pessoa por uma doença, por um acidente, por uma casualidade, algumas coisas na sua vida começam a mudar. A minha mentalidade mudou bastante nesse sentido do aspecto psicológico. Então eu saí pro mundo de cara assim quando minha mãe faleceu, sabe? E às vezes você fica perdendo muita oportunidade ou não cria muita oportunidade porque você tem medo. Cara, só você ir fazer o que te impede. Você tá vendo as notícias agora, pode acontecer uma guerra entre a Ucrânia e outros países, a OTAN no caso, e tudo se acabar. Porque, olha, o mundo tem muitas pessoas. No Brasil tem em média 200 milhões de pessoas. Se você pega e vai gravar um vídeo, vai fazer alguma coisa, vai vender bala no farol, qualquer coisa, ninguém vai ligar pra você. O mundo vai girar e as vidas das pessoas vão continuar. Quem vai estar perto de você vai te criticar e tal, mas não vai adiantar nada. Então, pessoal, você tem que ir se expondo ao medo que você tem gradativamente. Se você tiver medo de altura, você vai subir em um lugar um pouco alto que você aguenta. Depois você vai subir em um lugar mais alto que você aguenta. Até você chegar lá em cima. E é assim, é gradativamente. É como se você estivesse indo na academia. Pela primeira vez na sua vida, você vai pegar um peso de 5 quilos, você não aguenta. Você coloca 4, vai, depois vai aumentando, depois você vai aumentando o peso gradativamente. A relação do medo também é essa. Quando você vai falar com uma pessoa, você fala para uma pessoa, no caso. Se tiver com medo de conversar com pessoas, tem pessoas que não conseguem olhar olho no olho para conversar com você, cara. Isso é muito ruim em questão de comunicação, postura corporal. Cara, tá muito calor aqui em São Paulo. 33 graus hoje fez. Mas o vídeo é basicamente isso, rapaziada. Não tenham medo. Porque o medo, ele é uma coisa que fica travada no seu coração. É tanto como se fosse travar você emocionalmente e também a parte psicológica. Ah, eu tenho medo de conversar com aquela menina. Eu tenho medo de fazer isso, fazer aquilo. Por causa que eu ligo pra opinião das outras pessoas. Não deixe o medo de travar. O medo é a coisa que te impede de fazer muitas coisas na vida. O ser humano é incrível. O ser humano literalmente criou várias coisas. Aqui eu tenho, por exemplo, um celular, cara. Quem imaginaria que teria um smartphone aqui? E o celular também que tá gravando aí. Você pegar na mão isso aqui. Tem avião, tem barco. Mano, quem inventou o avião voou pela primeira vez. Tem noção disso? As pessoas que começaram a voar com avião de barco, cara, pega ondas muito fortes assim. E a pessoa que pegou e falou: não, vou enfrentar essa onda e vou sair daqui. Quem tava na caverna cortou o medo. Basicamente isso. Não temam. E esse é o vídeo. E até a próxima, rapaziada.